Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a nossa segunda live da nossa Masterclass, na sétima Masterclass. E nessa noite nós temos um convidado especial, o Elias Coelho, um pesquisador, também analista do discurso, e ele vai conversar conosco sobre uma temática, né? A verdade na pregação, né? E também pensar um pouco aí sobre esse conceito de verdade, de pós-verdade também, se der tempo a gente vai falar sobre isso. E aí, pessoal, eu gostaria, antes de mais nada, né, ontem não deu tempo, mas hoje eu quero já apresentar para vocês alguns livros que eu tenho, né, alguns artigos publicados e o outro livro também que eu organizei. E qual é a proposta? Olá, Costa, seja bem-vinda. Bem-vindo, bem-vinda, tudo bem com você? Então, seja bem-vinda mesmo à nossa live de hoje. Ontem não deu tempo eu concluir, né? Então, para você que está chegando agora, ou que vai assistir agora essa live ou depois, né? Então, eu tenho esse livro aqui, né? Esses livros que são livros que tratam dessa temática do discurso religioso especificamente, e também da linguagem de uma forma geral, linguagem e discurso, e as fronteiras também do discurso, um pouco também de literatura. E o que eu vou fazer? Eu tenho alguns volumes, né? Então, eu estou assim pensando em sortear. Olá, Rami, olá, Elias, daqui a pouco, só um momento, que eu vou só assim, para que dê tempo, né? Às vezes eu deixei para o final e aí fica complicado. Então, já estou apresentando aqui, são 3 livros. Esse livro aqui, eu vou colocar lá no nosso feed as imagens desses livros. E o que é que eu vou fazer? Eu tenho algumas cópias, e eu quero, né, que essa obra chegue em suas mãos. Então, como é que vai ser o processo? Eu não gosto desse processo de fazer sorteio e para ter adquirir alguma coisa, tem que ir lá em alguns perfis. Não, é muito simples. A cada live, eu vou deixar uma perguntinha e você vai lá na parte dos comentários e colocar qual foi o aprendizado, qual foi a lição que você retirou da live, o que, é que você aprendeu. E aí eu e o Elias, por exemplo, cada convidado, nós vamos dar uma lida nesses comentários e o melhor comentário leva uma dessas obras para vocês aprofundarem aí o conhecimento, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o nosso convidado, Elias. Deixe-me aqui. Elias não está aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui agora. Vou convidar aqui o Elias. Deixa eu só colocar aqui o tempo. Vamos aguardar o Elias responder aqui a minha solicitação. Olá, Elias. Olá, boa noite, Um boa noite. prazer. Prazer em meu estar aqui para dialogarmos, né? Exato, bater um papo, né? Já tínhamos algumas pessoas aqui nos ouvindo, a Rami, que esteve ontem na live, tem o Costa, temos, eu acho que são as pessoas, teus colegas, temos a Rami, a Asla, acredito que é isso. É, Sejam todos bem-vindos. Vou fazer só o seguinte, pessoal, enquanto eu vou fixar aqui a temática, o Elias vai aproveitar esse momento e vai aqui convidar o restante do pessoal para que essa live alcance o maior número de pessoas. Vocês também podem fazer o mesmo. Deixa eu só aqui colocar, para quem for chegando, vai já situar qual é a temática. Um momentinho, pessoal. Vou ter... aproveitar para eu ver os comentários que aparecem, para ver as pessoas, para a gente poder comentar. Negação. Vai falando aí, Elias. Vai. Já enviar aqui para o pessoal. Vir aqui. Então, Vou botar só amigos, esse aqui. Vou botar só esse. Fixar aqui. Pronto, Elias.
Elias é um amigo querido, né? Estivemos juntos no mestrado, ele agora está no doutorado, e foi um período muito bom, também lidando com essa parte da análise do discurso religioso, e participamos, né, Elias, no grupo de pesquisa, GPlay, e o Elias aí faz parte do programa de pós-graduação da UFPB, né, o ProLing, e ele vai fazer outras considerações, apresentar melhor, falar um pouco da sua temática, da sua pesquisa. Eu sei que é um grande desafio, não é? Tentar falar sobre a nossa pesquisa de uma forma que as pessoas entendam, o nosso público entenda. E assim é o nosso bate-papo. Gostaria que vocês participassem, colocar seus comentários, suas sugestões, e estamos aqui para bater esse papo, para conversarmos um pouco sobre a verdade na pregação. Não é, Elias? Exato. A todos aí presentes. A gente sabe que uma pesquisa que a gente faz há algum tempo, então, só no mestrado levaram 2 anos, na verdade eu estendi ainda por 2 anos e meio. Estou dando um alongamento nela agora, pegando alguns detalhes a mais que a gente tinha observado naquele momento, agora para o doutorado. Então, uma live não é suficiente. Mas o importante é que ela dá esse espaço da gente dialogar, né? E, além de a gente ter esse diálogo com os outros, a gente pode trazer coisas que, durante a pesquisa, a gente observava, mas não era objeto de estudo, né? Então, a gente deixava aquele conhecimento ensinado lá. E aqui a gente pode, né, fazer aquele resumão, trazer aqueles conhecimentos que a gente queria ter discutido ali, mas não discutiu. E a gente pode trabalhar aqui nesse espaço, né? Chega o nosso amigo Rodrigues Lama, professor do IF também. É um prazer, meu querido. Seja aí, boa noite. Já participei lá, Rodrigo aí, grande amigo. Então, o importante é trazer aqueles elementos também que estavam presentes durante a pesquisa, mas que a gente não aproveitou para aquele trabalho de pesquisa, mas a gente adquire aquele conhecimento, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Elias Coelho, sou professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Estou fazendo o meu doutoramento agora, mas também no mestrado trabalhei com o discurso religioso, mais especificamente com a pregação religiosa neopentecostal. Mas para isso eu tenho que fazer um apanhado sobre o pentecostalismo, o neopentecostalismo, né? O protestantismo, o protestantismo em si, para a gente compreender todo o cenário que, como minha amiga Júlia bem sabe, numa pesquisa dialógica, o diálogo entre os discursos é o mais relevante, né? Porque o diálogo entre os discursos traz consigo também os sujeitos, né, Júlia? Exato. Então, para a gente iniciar esse nosso diálogo, né, Elias, vamos então contextualizar, alinhar um pouco sobre esse primeiro momento, nesse primeiro tópico aí, contextualizar, nessa aqui eu coloquei aqui uns pontos, contextualizar a pregação no cenário histórico do pentecostalismo e neopentecostalismo. Aí, de forma bem resumida, né, pessoal? Vocês também podem ter acesso aí ao trabalho do Elias, na internet, está publicado. Mas, assim, para a nossa proposta inicial, para você que tem interesse, principalmente nesse assunto aí, Elias é o analista do discurso, e especificamente do discurso religioso. Então, Elias, a gente poderia aí começar com essa contextualização. Alinhar aí esse discurso, né, Elias? Tá sem som, Elias. Eu vou ter que ter, assim... Pronto, mas eu estou te ouvindo agora. Problema da internet. Veja bem, eu fiz, na verdade, um pequeno roteiro de que a gente começa com essa contextualização, depois fala sobre a verdade, né, que é parte da nossa temática de hoje, a verdade, e aí a verdade pela linguagem. Depois eu vou tratar um pouco da pregação, com um momento específico de uso de uma verdade, e a pregação também como um objeto que aí é o ponto em que a gente toca nesse cenário, quando a gente toma de volta a questão da reforma protestante e essa percepção de que a gente tem que fazer uma nova reforma, e agora em outros contextos, com outras necessidades, tá? Então, iniciemos pelo contexto. Na verdade, quem me serve de base para observar esse contexto
eu não vou trazer o contexto geral histórico, mas mais especificamente o contexto do pentecostalismo e neopentecostalismo na América Latina, que é o nosso contexto, é a nossa vivência, como a gente sente esse fenômeno religioso cristão, né? Pois bem, quem me serve de base é esse livrinho aqui, de Barreira Rivera, que ele faz um estudo sobre o pentecostalismo na América Latina, né? E ele vai trazer as tradições, a transmissão e a emoção religiosa, né? Uhum. Então, Barreira Rivera, quando ele vai fazer uma pesquisa sobre o cenário pentecostal na América Latina, ele vai dizer, na América Latina o pentecostalismo e, posteriormente, o pós-pentecostalismo e o que a gente hoje considera neopentecostalismo, ele teve suas bases um pouco diferente das outras tradições religiosas cristãs. Ele surgiu aqui na América Latina como um processo anômalo. Ele surgiu mais pela necessidade de amparo de algumas classes sociais que dependiam muito, por exemplo, de processos de saúde, de ter acesso à saúde, de ter acesso a saneamento. Veja, surge de questões que são de questões sociais humanas. Então, o pentecostalismo surge aqui com aquela raiz natural, ou seja, toda a religião ela nasce com uma raiz específica, uma memória específica, que já está marcada no nome pentecostal, ou seja, tem uma relação com a ideia de Pentecoste, né? Aquele momento do pentecostalismo, do momento do Pentecoste, que aquelas pessoas já estavam reunidas e falavam, né, várias línguas naquele momento. Então, o pentecostalismo tem muito forte essa ideia de uma língua, né, de uma língua dos anjos, que seria no caso, né? Então, o que é que acontece? O pentecostalismo, ele traz esse conceito, mas na América Latina, quando ele chega aqui, ele encontra um povo carente de saúde, de saneamento, de salário mínimo básico. E o que é que acontece? Ele surge captando essas pessoas, principalmente aquelas que ele vai dizer a anomia das massas, o povo que vem ali no início do século XX, vem do campo para as cidades, e as igrejas é que começam a dar esse apoio para essas pessoas que se sentiam abandonadas, saíam do campo, de sua alimentação, de seu espaço, e chega aqui e começa uma massa de desempregados nas grandes cidades, e elas precisam de algum apoio. E esse apoio ele encontra nas igrejas, né? Mas, a princípio, as igrejas pentecostais. Então, começa daí. Então, a igreja se nutre de um movimento de memória, que é a memória do Pentecoste. Então, você, ao longo da sua trajetória pentecostal, você tenta ascender às línguas estranhas, ou seja, chegar ao contato com as línguas estranhas, né? Mas também nesse movimento surge também aquela tendência muito forte à busca pela cura, porque naquele início as pessoas tinham doenças, mas não tinham, por exemplo, o SUS que a gente tem hoje, né? Então, buscava muito a cura espiritual. Então, a cura espiritual teve muita força no movimento pentecostal, né? Buscava também fazer algumas ações de caridade para os convertidos mais carentes. E, na busca dessa população marginal, cresce bastante o pentecostalismo aqui na América Latina. Ela tem uma raiz no Pentecoste, mas ela tem um fundamento muito forte nesse movimento que dá subsídio a essas massas necessitadas. E atrelado a isso também, Elias, esse senso também de comunidade, vamos dizer, hoje com a linguagem mais jovem, de tribo, né? Porque nós somos seres sociais, então necessitamos de estar em comunidade. Então isso aí, de alguma forma, também esse senso aí também é agregado a esses outros elementos que você acabou de citar aí, também contribuíram, né? Para todo esse movimento, para esse crescimento também. Porque essa ideia de comunidade, ela se dá em todos os contextos religiosos, principalmente porque essa comunidade, ela se junta em torno de uma memória. É isso que diz Barreira Rivera. Toda religião parte de uma memória específica e ela conserva essa memória como tradição. No pentecostalismo é um movimento de Pentecoste, sabe? Então, quando você chega na igreja, óbvio, por todos esses movimentos, né, sociológicos, mas, no entanto, quando ali você chega, você se nutre desse movimento, que é a busca pela língua estranha, a busca por um retorno de uma tradição de memória, que é o Pentecoste. Okay? É claro, tem outras questões que se agregam aí durante todo o movimento.
Mas ao longo do tempo, né, com o crescimento econômico e tudo mais no nosso país, surgem outros movimentos, como os pós-pentecostais, que não estão muito atrelados à língua estranha. Tá? O nome é pentecostal, mas eles começam a fazer outro movimento, que é mais um movimento voltado para a riqueza, bens pessoais, que dão origem mais recentemente ao neopentecostalismo que a gente conhece. Okay? Então, os movimentos mais neopentecostais, ele tem muito pouca vinculação com essa memória do Pentecoste, da busca pelas línguas estranhas, e um movimento mais voltado ao crescimento pessoal, ao crescimento individual do ser humano. Né? Uhum. A vinculação que tem maior é aquela vinculação com o cristianismo, né? Mas agora reformulado. Então, a ideia de reforma protestante, ela veio sendo feita ao longo do tempo no interior do próprio protestantismo, mas não uma reforma como aquela que Lutero propunha, mas uma reforma de contestação aos valores internos ao longo do tempo. Né? A gente vai ver que chega a pontos em que a gente precisa fazer uma reforma geral nesse contexto, mas a gente chega lá. Tá? Então, esse é o cenário. Você chega agora no movimento neopentecostal, um forte movimento do século XX, da segunda metade do século XX, tá? E até o século XXI, que ganhou muita força. Agora mais voltado para um crescimento pessoal e uma busca pela riqueza. E tem uma coisa que é diferente do pentecostalismo anterior. Aqui, né, o pentecostalismo voltava um movimento pentecostal, uma busca pelas línguas estranhas e um movimento muito forte de vinculação com Cristo. O movimento neopentecostal, quando você analisa o conjunto das pregações, tem uma palavra que é muito forte. Isso eu não vou eu não estudei todas as igrejas neopentecostais, mas as principais e as mais fortes nas pregações. A luta dele já não é mais voltada para o movimento do Pentecoste e a busca de línguas estranhas, mas para o combate efetivo ao diabo. O diabo aparece tão correntemente no movimento da pregação neopentecostais, e assim, eu juro que, do meu ponto de vista como pregador, o meu movimento como analista, me assustava como aparecia tanta palavra diabo, muito mais que a palavra Cristo, muito mais que as outras. Então, era um léxico que eu gostaria de estudar. Interessante, né? Também, né? E aí é importante também destacar que você também tem essa vivência, né? Então, assim, você também, como pesquisador, e também como vivendo também vamos dizer, nesse ofício também de pregador, né? Então, dá para você viver vamos dizer, esse duplo ofício, não sei, poderíamos pensar sobre isso também. A gente mas tem esse movimento de sujeitos, né? Exato. Interessante. E realmente, bem interessante esse que você acabou de destacar e daria já uma sugestão para a pesquisa, quem sabe no pós-doc aí, não é, Elias? Exatamente. Mas eu tenho muita vontade de trabalhar no pós-doc, como o nosso querido botou aqui, a teologia da prosperidade. Sim, ela é muito forte nesse movimento neopentecostal. E olha, no movimento neopentecostal sua ascensão, pessoal do campus Auricuri, é um prazer. Aí, Ara. Entrou aí um pessoal, acho que são seus colegas aí. Isso. Sim, vai chegar Cecília. Cecília, uma querida amiga. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. É um prazer dialogar com essa gente nossa, né? Exato. Então, voltando. O que acontece? Esse movimento neopentecostal, então, essa busca pela riqueza, pela essa teoria da teologia da prosperidade, chama, também é uma nomenclatura específica, mas o que acontece? O que impede esse crescimento pessoal seria outra coisa senão o diabo. Então, tudo o que acontece que impede o crescimento não seria o diabo. O tempo todo essa colocação do diabo. Obviamente que essa luta entre bem e mal é natural, é essência do discurso religioso cristão, né? Uhum. Dos outros discursos religiosos também. Mas no discurso religião, o mal é encarnado na figura do diabo, representado pela figura do diabo. Mas ele nunca foi evocado tão fortemente como nesse contexto neopentecostal. Tá? O próprio contexto pentecostal combatia a figura, mas ele não aparecia como figura central. E no neopentecostalismo ele é frequente, em suas diferentes vertentes, entendeu? Desde a igreja como a IURD até as vertentes neopentecostais da própria Assembleia de Deus. Para quem não sabe, eu sou
um assembleano nato, digo, né? Eu já nasci dentro da Assembleia de Deus, na época da Assembleia de Belém, né? Aquela bem tradicional. Então, eu cresci observando esse movimento, né? Pois bem, então, o que Barreira Rivera vai dizer? Apesar das tradições e dessa ideia de memória que sempre traz, né, as igrejas pentecostais, há uma tendência em todo esse movimento cristão a voltar às suas origens e fazer parecer que ela não muda internamente, né? Enquanto tudo ao seu redor muda, ela mantém-se firme às tradições. O que é observado ao cabo e em detalhe, isso não é um fato. Quando a gente observa o movimento da vestimenta no interior do protestantismo em geral, por exemplo, você vai observar que lá, há 100 anos, você tinha a vestimenta feminina, que é a vestimenta que mais foi controlada ao longo do tempo. Você tinha a vestimenta feminina que vinha de uma roupa que não poderia mostrar o calcanhar, ao movimento que você tem hoje, que pode usar vestido, você usa calça, ou seja, todo o movimento social, histórico, e cultural, acaba entrando ali, mudando alguns detalhes, mas a igreja não pode deixar parecer que isso acontece. E aí é que eu chego num processo mais específico. A gente entra no cenário da pregação. Ao longo de todo esse movimento histórico, a gente tem um processo de jogo com as verdades, né? Porque a gente não pode esquecer que, antes de mais nada, todas as religiões buscam trabalhar com uma perspectiva de verdade. Aí alguém diria, você me deixou? É curioso. Perspectivas de verdade? Sim. Há uma coisa a se salientar. A gente tem a percepção de que o mundo, a gente percebe a verdade dos mundos, né? É claro que quando a gente olha, a gente toca, a gente tem uma sensação do mundo. Mas quando o mundo, ela passa, esse mundo que a gente percebe e vive, ele é transmitido por meio da linguagem, há, na verdade, aí um processo de mudança espiritual. Por quê? Porque entre o mundo e a verdade há uma mediação por meio da linguagem. Da linguagem. Então, a verdade que é transmitida por meio da linguagem não é a verdade em si. É uma verdade que alguém, de seu ponto de vista, transmite por meio da linguagem. E a pregação, ela é toda constituída de linguagem. E mais ainda, ela é constituída, né, na oratória do pregador pela linguagem verbal. Embora ela ela tenha um invólucro, e esse invólucro é todo o ambiente da igreja, né? A igreja traz todo E poderíamos também pensar no gestual também, né? Toda uma expressão de todo o jogo, vamos dizer assim. Não sei se no cênico poderíamos dizer assim, né? Há todo uma preparação, não é, para esse conjunto aí na oratória, não é? E é interessante que esse termo aí, verdade, ele é polêmico, né? Bem polêmico. E quando a gente trata da verdade pela linguagem, porque na verdade é algo que deve ser dito, né? Não existe verdade sem dizer, você só contesta algo que se diz verdadeiro porque ele é dito. Então, toda a verdade ela é mediada pela linguagem. Se a gente for pensar a princípio, existe uma verdade em si, mas quando alguém diz algo sobre a coisa, é o dizer dele sobre aquilo, é a percepção dele sobre aquilo, que é, na verdade, permeado pela linguagem. E a gente sabe, quem analisa a linguagem, sabe que a linguagem não é transparente. Né? Ela não é transparente, ela é sempre uma perspectiva. Então, eu vou dar um exemplo bem básico para vocês, não sei quanto tempo, mas eu falo muito e acaba o tempo passando, desgastando. A gente tem quanto tempo? Passaram 23 minutos, ainda tem um tempinho ainda. Então tá, ok. Tem um tempo. Então, vou deixar a exemplificação para daqui a pouco. Então, a verdade, quando ela passa pela linguagem, ela tem essa capacidade de ela mudar as coisas. Descartes, por exemplo. Descartes, quando falou da linguagem, né? Descartes, que fala desse modo. Então, quando ele falava da linguagem, ele dizia, olha, a gente tem que fundar uma ciência, a gente tem que fundar a ciência, mas a ciência, ela dá seus resultados por meio da linguagem. Então, o que foi que ele fez? Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma asepsia da linguagem. Ou seja, a gente tem que tirar da linguagem tudo aquilo que possa comprometer os resultados, que possa fazer com que os resultados sejam percebidos de outra forma. E ele lutou para criar uma linguagem científica, uma linguagem que teria
uma impessoalidade, que fosse mais descritiva, mais explicativa. Tá? Então, o que é que acontece? Para Descartes, a linguagem teria que passar por uma asepsia para se encontrar essa verdade de fato. Hoje a gente sabe que não é necessariamente dessa forma. Deixa eu ler logo o comentário da minha amiga Cessa Costa, para a gente não perder. Vamos então, lá. Nesse momento, há um conjunto de elementos que estabelece uma regularidade discursiva. Sim, Cessa Costa. Você mencionou a menção constante da palavra diabo, vestes, gestos. Que outras estão em jogo? Sim. O que está em jogo, na verdade, é sempre que você traz outras questões de regularidades, você vai perceber que essa regularidade parte de um determinado contexto para criar o domínio sobre uma verdade, Cícero. O que é que acontece? Esse conjunto de regularidades que poderiam estar em jogo, por exemplo, quando você, num discurso neopentecostal, o tempo todo aponta o diabo como problema, primeiro você tira a autonomia necessária do sujeito, né? Você tira, antes de tudo, a responsabilidade dele pelos resultados. A responsabilidade pelos seus atos. Que a gente é muito nítido na prática, né? Que uma ação, ela gera uma reação, né? Isso não é só em física. Isso na prática, a ação que você faz tem um resultado. Né? Então, o que acontece é que quando você atribui ao diabo isso, o tempo todo atribuindo o diabo, quer ou não haja essa interferência, né, metafísica, se você atribui o diabo, você tira do homem necessariamente a responsabilidade por aquilo. Né? Então, o movimento neopentecostal, nesse sentido, ele tenta o tempo todo tirar, de certa forma, a responsabilidade. Mas como é feita essa compensação? A gente daqui a pouco chega num exemplo básico de um tipo de compensação. Como você compensa isso para que Deus aí interfira no seu crescimento pessoal? Então, outras palavras teriam regularidades constantes. Por exemplo, se você for fazer uma oposição desse movimento a outro movimento, teria em oposição a palavra Cristo, né? Teria em oposição a palavra também, a palavra irmão, que é do próprio contexto, né? Teria em oposição, se você pegar um movimento protestante básico, teria uma regularidade de oposição à palavra catolicismo, que o protestantismo ele entra em oposição ao catolicismo. Tem outro conjunto de regularidade, né? No interior do protestantismo, você teria a palavra mulher, a palavra casa, a palavra lar, e tudo faz parte de um contexto também religioso. Né? A gente chega nesse conjunto. Muito boa pergunta, Cês. Continue participando, coloquem aí, pessoal, podem colocar, fiquem à vontade, não é, Elias? Até fica mais interessante o diálogo, a conversa. Eu gosto quando dialogo, quando tem perguntas do tipo de César Costa aqui, que a gente pode ampliar. Essa pergunta dele requer uma resposta realmente longa. Eu dei uma enxugada. Então, vamos lá. E o que acontece? Então, Descartes queria limpar, né, tudo que atribulava a descrição simples da linguagem, impedisse que a linguagem tornasse o mundo transparente. Ele nunca conseguiu. Ele serve. Mas só para você ver que Descartes já sabia lá, naquela época, que a linguagem ela turvava a realidade. Né? Então, veja só, o que é que acontece? Nos estudos bakinianos, a gente tem duas categorias específicas. Né? Quando ele vai tratar da verdade, ele vai tratar de uma verdade que ele vai chamar de verdade istna, é uma palavra russa, que é a verdade em si, o fato em si, tá? E a verdade právida, ou seja, a verdade construída a partir daquele fato. Tá? O que ocorre? Ocorre que Bakhtin vai dizer que sempre que a gente usa a verdade, o que a gente faz é traduzir, vou botar entre aspas, tá? A istna, ou seja, a verdade em si, pela perspectiva daquele que fala, escreve, né? Então, o que acontece é que a pregação é um exemplo cabal disso. Na esfera religiosa, necessariamente a gente divide aquele espaço em um espaço sagrado, que é sacralizado, e o espaço profano, tudo que não é do sagrado. Não é? Então, se você chegar na igreja, sempre tem um espaço mais alto, é uma referência básica daquele lugar de exaltação. O altar já faz referência a um lugar mais alto, aquele lugar que está mais próximo do céu, né? Mais próximo do sagrado. Existem todos os de todos os aspectos que não são sagrados, que são profanos, não no sentido negativo de profano, no sentido de que
é simplesmente o oposto do sagrado, né? Uma coisa é sagrada, outra coisa é profana. Então, veja só, mas a casa que está de lado da igreja é profana. Mas o tijolo da igreja não pode ser considerado apenas um tijolo. Ele tem que ser considerado como um material que está construindo um espaço do sagrado. Ao adentrar no espaço da igreja, de qualquer igreja, pode ser até naquela aquela garagenzinha que se tornou uma igreja, necessariamente você acabou de entrar no espaço que está sacralizado, sagrado. Então, o que é a pregação? A pregação é esse texto, esse gênero textual, na verdade, que trabalha com a palavra que está sendo o tempo todo sacralizada. A religião, a pregação, ele é um texto que já nasce sacralizado. Mas ele é um gênero que nasce de um processo interpretativo de outro gênero, que seria considerado aqui, nessas duas palavras que a gente trouxe, Ishna e Pravda, seria considerado a Ishna. A verdade em si seria a Bíblia. Não nasce nada num processo religioso ali cristão que não parta do livro sagrado que é a Bíblia. Dele, nada pode se dizer, nada pode se contestar. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Então, o que ocorre? Quando o texto sagrado ele é transmutado para a pregação, ele é traduzido, interpretado pela pregação, ele ganha... Desculpa te atrapalhar, temos aí, a gente não pode deixar de fazer referência ao professor, no meu caso ainda meu supervisor, Pedro Francilino, professor doutor, né? E seu orientador, aliás, no caso, ele é orientador, não é? Você está com a professora Fátima. Você está com a professora Fátima ou com o Pedro? Estou com o Pedro agora. Ah, está com o Pedro, é verdade, é o contrário. No mestrado é com a professora Fátima, é verdade. Doutorado com o Pedro. Olha, ele fez um comentário aqui, ó. O produto virou signo ideológico. Sim, exatamente. Opa, a bateria aqui dando ar da graça, Júlia, mas já tempo. Meu querido. Então vamos lá. Então, continuando. Então a pregação ela sai daquele espaço, né, que na verdade, ela tira o recorte bíblico e ela passa a contextualizar de acordo com a temática que foi escolhida para aquele momento da pregação e tudo mais. Então, o que ocorre é que, ao longo do tempo, cada uma dessas frações dentro do pentecostalismo, Barreira de Rivera, ainda ali em 2010, ele vai contabilizar só dentro da Assembleia de Deus 32 variações de Assembleia de Deus. Então, você vê aí que a Assembleia de Deus, que é bem tradicional, ela já fragmentou-se muito. Mas não se fragmentou apenas no nome. Fragmenta-se também a percepção sobre a leitura do sagrado. Então, se ela se fragmenta é porque alguém discordou de alguma coisa e foi buscar situar numa nova... Uma outra verdade, né? É exatamente isso, uma outra verdade. Pode ser próxima, mas não é a mesma verdade, né, do fragmento anterior da qual ela derivou, né, da Assembleia de Deus. Ou a vertente, diríamos assim, para ficar mais adequada. Então, o que acontece? Da pregação, a depender de como esse pregador ele vai trazer esse texto sagrado, né, que seria a verdade Ishna em si, ele traz aqui para a verdade Pravda, situada, contextualizada, específica do momento da pregação, e aí ele vai fazer todo o jogo interpretativo daquele texto para adequar a temática que ele está discutindo naquele momento. Se a gente for pegar o gênero pregação para ver ali como ele é classificado, você vai ver que tem um conjunto de pregações argumentativas, descritivas, positivas. Se você pega um manual de pregação, ele vai ali descrever os tipos de pregação. Porém, se você para escutar qualquer pregação, ela é, antes de tudo, um movimento argumentativo, de convencimento de que toda aquela retórica elaborada ali, ela tem um fundamento e que ela confirma o texto bíblico do qual ela parte. Então, qualquer tipo de pregação religiosa que seja, ela é, na verdade, um processo argumentativo que conduz
a percepção do ouvinte. Né? Então, o que acontece? E qual o problema que eu vejo hoje? Não é essa pluralidade fragmentada do pentecostalismo, do neopentecostalismo, e do cristianismo e do protestantismo, que é o que a gente está falando assim. O meu grande problema com as pregações hoje em dia é exatamente quando você muda do processo interpretativo para o processo manipulatório. Ontem eu pus uma questão, não foi? Aí, será que o problema não era manipulação? Porque nas minhas observações, o que eu percebi em algumas pregações, não são em todas, tá, minha gente? Mas em algumas vertentes que tendem muito para esse processo, e mais especificamente nas neopentecostais, é o processo manipulador. Né? Manipulação, no texto de Van Dijk, ele vai dizer que há uma diferença ali de persuasão, que é a natureza da pregação, ela é persuasiva, é um processo de convencimento, para manipulação. A manipulação, ela passa por todo esse processo persuasivo, mas com o fim, não é, por exemplo, na pregação, orientar o interlocutor, ajudar o interlocutor a compreender um determinado tema à luz bíblica. Mas quando essa manipulação tem um fim pessoal, que não é para o outro, mas que é, na verdade, para lhe garantir ao pregador e à sua representação um bem específico. Eu vou dar uma exemplificação de uma pregação, vou dar o nome às igrejas aqui, né, por questões éticas. Mas, veja bem, uma das pregações, eu até fiz uma análise para um evento, ela dizia a seguinte coisa, começava a pregação partindo, né, da história de Ana, com Samuel, né, e contava a história de Ana com Samuel, que Ana deixou Samuel lá no templo como oferta a Deus, né, ela queria muito ter um filho e deixou Samuel como oferta a Deus. Veja bem, essa pregação tinha como temática a oferta, né, a oferta. Tudo bem, a oferta é algo que faz parte do rito das igrejas, né? Todo mundo oferta e tal. E a oferta, como se sabe, é aquele valor que você oferece para ajudar, né, a instituição a se manter, obviamente, e que esse valor é indeterminado. Tem gente que dá de 10 centavos, tem que dar 10 mil, não importa. O fiel que quer dar, ele dá, né? Mas vamos ver no contexto dessa pregação como se dava a oferta, dessa pregação especificamente. Então, nessa pregação o que ocorreu era o seguinte, começava falando sobre Ana, Samuel e tal, e ele dizia, olha, ela deixou lá Samuel, era o bem mais valioso que ela tinha, valia mais do que qualquer coisa, né? E ela deixou Samuel, porque Samuel não era apenas uma oferta, era uma oferta de sacrifício. Olha o signo sacrifício como entra aí. O signo sacrifício já não entra mais como uma pura oferta, ele tem um valor, tá? Ele tem um valor agregado a ele. Esse valor é aquilo que não seria mais uma oferta que você dá porque você está ajudando a igreja. Aquela oferta se dava em determinado contexto e ele vai dizer que quando você pede alguma coisa a Deus e você não está conseguindo, quem é o problemado? Satanás, né? Mas como Deus vai fazer com que você supere esse desafio? Você tem que dar não aquela oferta diária, mas uma oferta de sacrifício. Ou seja, a sua oferta tem que ser aí um ponto emocional, né? Exato. Mas só a emoção não valia. Ele tem que ter um fio argumentativo que conduza, né, até o objetivo específico. E aí essa oferta de sacrifício ele mostra que Ana teve que fazer. Mas aí ele tira do cenário de Ana, do cenário bíblico, e põe no contexto específico da vida dele. E aí o pregador vai dizer, eu queria montar uma igreja. Né, uma igreja tal, porque a igreja estava muito pequena e eu precisava de um tempo maior. E aí eu lutava e não conseguia, o diabo impedia que eu criasse uma nova instituição, uma nova obra de Deus, para Deus. E o que ocorre? Ele disse que foi a um culto, e quando chegou nesse culto, o pastor disse a ele, eis que tens que dar o quê? Uma oferta de sacrifício. Uma oferta de sacrifício. E ele sentiu que era para ele, disse ele. E ele disse uma coisa bem específica. Veja que como vai ter um valor lá na frente essa palavra. Ele disse, a palavra do teu pastor
a voz do teu pastor é a voz de Deus. Se o teu pastor está dizendo que é para fazer, faça, porque é Deus te dizendo que deves fazer. Então, o que ocorre? Aí ele transmutou para o mundo dele o que era do texto bíblico. Ele já vai situando numa verdade específica. E aí ele vai dizer, olha, o que acontece? Eu não tinha o dinheiro. Por quê? Qual era a oferta que eu teria que dar? Eu não podia dar qualquer dinheiro, eu tinha que dar aquela oferta que eu não podia dar, era a minha oferta de sacrifício. E eu olhei para o meu companheiro ao lado, o pastor fulano e tal, esse nome tá, disse, eu preciso desses 100 mil para ofertar. E aí ele conversou, combinou com o pastor, Deus está me dizendo, ele vai devolver. E aí o pastor deu um cheque, ele escreveu 100 mil, botou na carta, sem dizer nada a ninguém, pôs lá como uma oferta de sacrifício dele. Tempos depois, Deus chegou naquela pequena igreja que ele tinha, chegou uma carta com quase R$1 milhão e deu para ele construir o templo dele, pagar os R$100 do irmão e por aí vai. E depois ele chega. Agora, irmão, você precisa conquistar, você tem uma coisa a conquistar, você deseja uma coisa, o diabo atrapalha essa sua conquista, faça uma oferta de sacrifício para Deus. Ontem tu deste quanto? Mas quanto é a tua oferta de sacrifício? Veja o roteiro argumentativo, a condução argumentativa. E agora ele chega. Lembra-se que a palavra do teu pastor é como Deus falando para ti. Então, veja, todo o valor emotivo, patos, que a gente chama tecnicamente do texto, ele, na verdade, também tem o argumentativo, muito forte. E apela para o fiel agir se conduzir de uma determinada forma. Aí eu digo que é aquela pregação que ela não é interpretativa. Não é uma interpretação que leva o fiel a compreender a palavra. É uma interpretação que tem um fim específico, sabe? E aí, depois desse momento, ele distribui os envelopes para os irmãos por oferta de sacrifício. E ele vai dizer, se sua oferta de sacrifício for 100 mil, dê 100 mil. Mas não, pastor, eu não tenho 100 mil. E aí ele cria a palavra do próprio fiel, põe palavras na boca do fiel. Mas não, pastor, não é 100 mil. A minha oferta não é 100 mil. É 50 mil, dê 50 mil. Mas não, pastor, 50 mil eu não posso dar. Não pode? Então dê 10 mil se sua oferta de sacrifício for 10 mil. Não, pastor, 10 mil, não posso, eu sou humilde. É humilde, então talvez a sua oferta de sacrifício seja R$1.000. Doe os R$1.000, Deus vai entender da mesma forma. Daí para baixo, não passou mais não. É de 1.000 para cima. Para cima. Tá vendo? Aí o que ocorre? O que você percebe? Isso é uma interpretação do livro, do texto sagrado? É uma condução para entender a história de Ana, e Samuel, e todo o dilema de Ana para conseguir ter Samuel, gerar Samuel? Não. Isso, na verdade, é o uso do texto sagrado para fins manipulatórios. E isso se impregnou fortemente em algumas vertentes do pentecostalismo, mais especificamente do neopentecostalismo. E isso é o que eu acho danoso, e é uma das questões a serem reformadas na nossa igreja. Tá? E que a gente não pode ignorar. Não pode. A gente via isso muito na IURD, A IURD. É uma igreja que sempre trabalhou com essa teoria da prosperidade muito fortemente. Mas essa pregação é de uma igreja clássica, do pentecostalismo, e que agora a gente vê algumas vertentes pentecostais também, que é a Assembleia de Deus, aquela de onde eu me originei como protestante. Então a gente vê que isso está entrando em todos os espaços, é um dos problemas que eu vejo no protestantismo hoje, que é esse uso da pregação para fins manipulatórios. Quer dizer alguma coisa, Júlia? Alguém tem algum comentário? A Cecília comentou aqui, se eu recuperar, ela perguntou aqui, para fins político, beleza. Deu uma pane aqui. Tranquilo, estou te vendo bem agora. A gente está vendo agora? Então ela perguntou, tem uma finalidade política? Desculpa, foi o Costa. Acho que é. Deve ser Cessa Costa. Deve ser Cessa.
CCCC são minhas amigas, elas são amigas. São suas amigas, colegas de profissão? De profissão e amiga vida também, que a gente acaba encontrando bons amigos na profissão também, né? Sem querer, como a gente diz aqui no Nordeste, sem querer lhe aperrear, Elias, temos apenas 15 minutos. Fins políticos. É bom a gente distinguir duas coisas, tá? Para fins políticos. Discurso religioso pode ser utilizado pelo discurso político. É uma coisa que a gente tem que diferir, né? Discurso político que se apropria do discurso religioso para fortalecer a ideia política dele com os seguidores, né? Com os seguidores religiosos. Mas também existe alguns religiosos que têm aquele espaço de poder, aquele espaço sagrado da igreja, para fazer daquele espaço sagrado e daquela pregação também para fins políticos, tá? E aí o discurso religioso, ele transparece ser um discurso religioso, mas é um discurso político em cima do altar. São duas correntes, dois caminhos distintos. O discurso político, que se apropria de um discurso religioso, como Deus acima de tudo, por exemplo, foi feito isso muito ao longo da história, né? Isso aí não é o discurso religioso em si, é o discurso político se apropriando do discurso religioso. Mas existem púlpitos de igreja também que estão utilizando a pregação, né, para fins políticos. Então aí passa a ser um discurso político dentro da igreja que se apropria de um gênero religioso para fazer campanhas. Que é uma coisa também muito precária no interior de nossa igreja, né? E principalmente nesse período, né? Principalmente nesse período é muito visível, não é? Esses discursos. Então, veja como é importante aí o papel do analista do discurso. E estamos aqui, de qualquer forma, mostrando para vocês, né, vamos dizer assim, alguns mecanismos e como nós podemos ter um outro olhar de um olhar diferenciado, né? Vamos dizer assim, treinar esse olhar, treinar esse ouvir também, não é, Elias? E aí, ontem eu falei da importância, a mesma pergunta que eu fiz ontem, né? A importância, a urgência da reforma na igreja reformada. Né? Então, nós precisamos urgentemente olhar e, de uma forma de um senso mais crítico, mais reflexivo, olhar essas questões aí também, né? Principalmente. E vamos aí, nós estamos caminhando para os nossos momentos finais, né? Então, assim, vamos tentar aqui alinhar e amarrar, vamos assim, fazer um resumão, Elias. Bem, o que é que a gente fez hoje? Primeiramente, a gente buscou o cenário histórico do pentecostalismo e neopentecostalismo aqui em nosso país e na América Latina, né, que aquele contexto se situe na América Latina. A gente entender que mesmo os contextos religiosos, eles não partem do nada, eles às vezes têm um pé na realidade social também, histórica do povo, né? A gente viu também que a verdade religiosa, como as outras verdades, elas são traduzidas pela linguagem, então não é sempre uma verdade em si, mas um olhar sobre um determinado fato, uma determinada verdade. Né? A gente viu que a pregação também é essa verdade situada, que ela parte de uma verdade originária, que é a verdade bíblica, e ela se interpreta, traduz a partir de um ponto de vista sobre um determinado tema específico do dia, né? Uhum. E a gente viu que essa pregação também, ela não pode servir apenas para o fim que ela serve, que é esse fim de traduzir os textos bíblicos também para os dias atuais, para fortalecer a fé, mas ela pode ser vista, ser utilizada também como um objeto de manipulação e interesse pessoal, tá? Mesmo no interior da igreja. E por isso, mais um elemento para a nossa reforma da igreja reformada. Exato, somente nesse período de comemoração a gente tem que pensar sobre isso. Vamos deixar aqui um espaço, né? Temos o quê? 10 minutos, menos de 10 minutos, para ver se o pessoal tem alguma pergunta, algum comentário a fazer. Então, vamos aguardar, vamos esperar aqui. E aí você pode, assim, se quiser fazer as suas considerações finais, acrescentar mais alguma coisa em relação a esse último ponto aí, em relação à manipulação dessa verdade. E interessante que você tocou aí, nesse ponto, usar o nome de Deus, né? Esse sujeito aí utiliza esse espaço, vamos dizer, sagrado, como você colocou, e aí se coloca como em nome de Deus, para manipular e para
persuadir, né, esse outro sujeito. Então, vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta, algum comentário. Mas você poderia pensar um pouco mais, vamos pensar um pouco mais sobre isso, ainda temos assim tempo. Eu só não quero terminar como ontem, né, Leon? Se for bem assim, eu não gosto de terminar, mas assim, deixando um espaço para que o pessoal possa comentar e você também fazer suas considerações finais. Certo. Você tocou em duas palavras essenciais para mim. Uma é a persuasão, que é natural para mim da pregação religiosa. O processo de persuasão, de convencimento é necessário e é natural na pregação religiosa. Isso a gente não deve abandonar, porque assim a gente não convenceria ninguém da nossa fé. Né? A pregação serve para isso. Esse processo persuasivo é natural. A questão é quando esse processo persuasivo é utilizado já com fins específicos e esses fins não é para alimentar a fé do fiel. Tá? É para, na verdade, ele convencer o fiel a tomar uma determinada atitude que não tem nada de sagrado. Uhum. Então, aí o espaço sagrado, hoje a gente usa muito, vê muito essa palavra utilizada como mercado da fé. Uhum. Na Idade Média, isso era feito fortemente na Igreja Católica, né? E Martinho Lutero propôs a reforma, né? Ele propôs a reforma no interior da Igreja Católica, que de certa forma foi feita só posteriormente, depois que a Igreja Católica já perdia muitos fiéis. A gente tem que pensar isso também no interior do próprio protestantismo, Isso. que hoje a gente não tem esse negócio do mercado da fé. A gente tem que situar a Igreja também com relação a diferentes grupos sociais. A gente tem que entender o nosso papel também social, né, com relação às minorias, né, com relação aos acessos, essa visada amorosa para o outro. Eu acho que isso é fantástico. A igreja olhar o outro de forma amorosa e humanizada. E a pregação é esse espaço de a gente também fazer com que a pessoa entenda que olhar para a tradição cristã é olhar para o comportamento de Cristo, né? E não para um preceito específico de determinada igreja. Então, se a gente quer fazer uma reforma, como já dizia nosso amigo ontem, né? Debson, é esse o nome dele? Isso, Debson. Meu querido Debson, um abraço. Se ele não estiver aqui, está assim. Então, ele disse, reformar é voltar às origens. Quando a gente reforma uma casa, a gente quer, na verdade, voltar às bases, fortalecer as bases e torná-la melhor. Então, quando a gente volta às origens, a gente não volta à origem apenas da instituição, mas à origem cristã em si. E é na origem cristã que a gente encontra aqui Cristo, e não só um Cristo de palavras, mas especificamente um Cristo de atos, um Cristo de ação. Exato. Eu lembro que o que Cristo faz com a palavra? Ele faz esse movimento de verdade que a gente viu aí. Naquele movimento, um exemplo básico é aquele momento que estava ali uma mulher adulta para ser apedrejada. Pela lei, que a lei da época era toda baseada numa lei transcendental, toda numa lei que a lei do homem era tida como a lei de Deus, né? Era entrelaçada. Então você vê que ela é apedrejada, ela é adulta e pela segunda lei ela tem que ser apedrejada. O que Deus fez? O que Cristo fez? Ele usou não só a literalidade da palavra da lei. Ele fez um movimento interpretativo amoroso da lei. Estava perante ele ali um ser humano. Primeira coisa que ele fez foi a interpretação básica. Quem não pecou? O fundamento da lei era o pecado. E aquela lei, naquela época, com motivos específicos da época, ela diferenciava pecados, né? Cada pecado tinha seu tipo de punição, né? Exato, a punição maior que a que Cristo levou foi a punição da cruz. Era a punição da cruz. Mas naquele momento, com aquela mulher, o que foi que Cristo fez? Então, quem não tiver pecado, ou seja, ele não perguntou quem nunca adulterou. Porque ele nunca adulterou, muita gente com medo do adultério e do apedrejamento, poderia simplesmente jogar pedra porque não adulterou. Cristo olhou amorosamente e disse quem nunca pecou. E ele fez a interpretação da lei. A lei é fundamentalmente a lei, ela se baseia no pecado. Então a gente tem que avaliar o pecado e não o pecado específico. Então, essa interpretação amorosa para acolher o outro, mesmo aquele outro que é demonizado socialmente, aquele outro que é marginalizado excluído socialmente,
a gente tem que olhar para as escrituras de forma amorosa e não literais. Isso não significa abandonar a verdade das escrituras. Isso significa entender as escrituras e aplicar a escritura para um determinado tempo e para cada fragmento social a qual a gente está destinando essas escrituras. Tá? Sem esse princípio do amor, como diria lá em Gálatas, o último que vai ficar é o quê? Se acaba tudo, menos o amor. O amor. E é esse amor fraternal, esse amor que eu olho para o outro. Acima de tudo, a gente diz que Deus é um Deus de amor. Uma contestação que eu fiz há algum tempo, também um irmão que diz, Deus é amor e é justiça. Eu digo exatamente, ele é amor e justo. Você está querendo dizer que justiça é punição? Não. Justo é aquilo que é dado, cada um é dado segundo, né, o valor que tem, segundo as suas obras. Segundo as suas obras, você tem o que é justo. Né? Mas você não tem o que é a sua punição, porque essa palavra justiça é utilizada muito como punição nos cultos da igreja. Isso aí, se Deus pune ele, não pune a mim, a gente cria ali, a gente cria estratos de cristãos que vai do pior ao melhor. Aquele que pode ser punido e aquele que pode ter amor. Isso, para mim, é um dos piores erros que a gente faz quando a gente sobe no culto. É retirar o amor, que é um sentimento dialógico, que é um sentimento que só existe se for em relação ao outro. Até para me amar, eu tento me fazer outro para mim mesmo. Então, o amor é necessariamente dialógico, né? Ele se direciona para o outro. Então, a gente retirar o amor da nossa pregação, eu acho que é tirar Cristo daquilo que a gente faz em cima de um culto. Eu acho que essa é a minha última. Não preciso mais dizer nada, Liz. Você fechou aí, como o pessoal disse, fechou com chave de ouro. Né? Eu acho que eu não quero nem mais nem acrescentar. Só vou observar aqui se tem mais alguma pergunta, se tem algum comentário. Até agora nada. Não vejo nenhum comentário. Então vamos para... É isso. Amor dialógico. Olha aí o Davison, né? O meu amor. Então, eu só vou complementar aqui, Elias. E aqui, olha, gente, tem esse livro aqui, que foi um livro que eu organizei junto com o professor Pedro, né? E Elias tem um artigo dele aqui, falando exatamente sobre a pregação, né, Elias? Aqui, analisando uma pregação. E o que foi que eu falei no início da nossa live? São 3 livros que, assim, eu estou nessa, vamos dizer assim, num momento, assim, minimalista, de eu estou desfazendo, desapegando. Então, eu tenho muitos livros, até alguns livros, agora, eu deixo só alguns comentários, livros mais, assim, de consulta, e livros importantes para aumentar a minha pesquisa, mas os outros livros eu estou doando, estou vendendo, mas esse aqui eu vou dar para quem fizer algum comentário aqui na live de Elias, assim, nesse diálogo. O que você aprendeu? Qual foi o insight? Qual foi o aprendizado? Então, você coloca aí nos comentários, eu vou deixar essa live salva, e aí você coloca lá seu comentário, eu e o Elias vamos dar uma olhada, e o melhor comentário, né, dentro do que nós conversamos hoje, eu vou te dar esse livro, tá certo? Um livro desses aqui. Então, agora só tem assim um probleminha, se você for, assim, não for daqui da capital, não for de João Pessoa, é na questão do frete, mas aí vamos ver as possibilidades. Mas eu tenho o maior prazer de poder doar esses volumes aqui, tá certo? Eu vou colocar uma foto dos livros, porque eu sei que espelha, não dá para vocês verem, mas eu vou deixar aqui no meu feed, e então eu gostaria muito que vocês comentassem, participassem, e eu quero doar esse livro para você. Não é assim, Elias? Reforça aí o convite. E eu quero agradecer imensamente, Elias, pela tua participação, por você ter aceitado o meu convite, por esse olhar aí reflexivo, crítico. E eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, gratidão pela tua disponibilidade, generosidade. E um tema ainda que eu ainda vou te puxar para a gente conversar um pouco mais sobre ele, tá certo? Pessoal, eu quero agradecer também a participação de todos. E eu aguardo vocês amanhã. Amanhã temos um outro colega, o Wilder. O Wilder vai falar sobre a compreensão, a importância, né, da compreensão da teoria dialógica do discurso para a compreensão do discurso religioso. Então, eu aguardo vocês amanhã, 20h30. Elias, ainda temos um tempinho, dá para você falar aí, falar alguma coisa, se você quiser aí se colocar.
agradecer a todo mundo que participou aí, a meus amigos de Vicência, a Rodrigão, que é de Natal, meu amigo, né? A Rodrigão, a Cessa, a Cecília e todos os outros que compareceram aqui. Eu gostaria de agradecer também a Júlia, né, por esse espaço para a gente dialogar. Inclusive, algumas pessoas não puderam participar, mas já pediram, vai ser gravado, eu quero ver. Então, você, se for gravado, passe, que depois eu vou compartilhar, que as pessoas querem ouvir também. Exato, e a gente tem que, vamos se democratizar as nossas pesquisas, socializar para que elas sejam divulgadas, que são temáticas, são interessantes, sua temática, sua pesquisa é muito interessante. E vamos fazer isso, não é, Elias? Vamos dialogar mais um pouco. Professor Pedro, muito obrigada também pela sua participação. Ele está dizendo aqui, né? Um abraço, é um privilégio. Foi muito bom, colocou aqui, parabéns. Então, pessoal, um abraço virtual e até amanhã, se Deus quiser. Até mais. Paz de Cristo.